Paz do Senhor, irmãos. Eu exalto ao Senhor por mais uma oportunidade de transmitir aos irmãos uma porção das Escrituras. Irmãos, estamos no tempo do fim, isso é sabido. Muitos, embora saibam, muitos têm ouvido, mas não mudam a atitude, não mudam, não se apercebem da urgência do momento e por isso continuam vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso, não é? E claro que a tendência do homem é seguir a sua própria vontade, o seu próprio coração. Porém, o Senhor nos alertou que quando aquele tempo se aproximasse, nós deveríamos levantar nossas cabeças. Mas é um assunto que gloriosamente inesgotável, né? Por mais que venhamos falar, está sempre borbulhando de glória. E eu quero falar hoje sobre como será aquele dia no céu, no dia em que os salvos e os santos e a noiva e os amigos do noivo e as virgens e os convidados, todos juntos estarão diante do trono e do Cordeiro adorando naquela grande reunião. Irmãos, em Apocalipse capítulo 7, verso 13 diz assim: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação. Lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Querido irmão, esse texto fala de um grupo, não é? Um grupo de salvos que virá de grande tribulação. Mas o céu não é constituído só deste grupo, porque desde que o Salvador ressuscitou e todos os que creem na sua ressurreição estão lá aguardando, não é? A chegada dos demais. Aqui está falando somente de um grupo que veio de uma grande tribulação. E eu sou dispensacionalista, eu creio que o plano do eterno Deus se divide em dispensações. Isso não é uma invencionice, isso é Bíblia. Paulo quem diz a respeito das dispensações e da dispensação da graça e assim por diante. Então não é um termo criado, é um termo aceito e recebido por aqueles que leem o Evangelho e creem sem a indução de nenhum mentor, exceto do Santo Espírito. O que eu queria compartilhar com o irmão, com a irmã, é quantas pessoas ou que tipo de pessoas haverá naquele dia. Irmãos, temos que ter em mente que Jesus era um judeu. Ele veio para o povo de Israel. A Bíblia diz que veio para os que eram seus. Tudo que ele fez, que ele viveu, o que ele aprendeu e debaixo de que cultura ele ensinou foi da cultura judaica para o povo judeu. Desassociar o evangelho do judaísmo ou da cultura judaica é uma violência impossível. É impossível você separar uma coisa da outra. O evangelho só é explicado porque temos a Torá. Sem a Torá não há evangelho. Tudo que há no evangelho é encontrado na Torá. Todas as palavras ditas por Jesus são palavras confirmando os profetas do Antigo Testamento e Moisés. Então, segundo a tradição do povo de Israel, o casamento judaico funcionava mais ou menos assim. O rapaz via uma moça e gostava dela, e ele então tinha que saber qual era a família, a procedência, e depois de saber, ele falava com o pai dele, dizia: pai, sabe fulano de tal, filha de ciclano? Então eu estou enamorado dela, eu estou gostando dela. Eu até já joguei um charme para cima dela.
E ela correspondeu: pai, eu gostaria muito de me casar com ela. Então o pai levantaria, nessa altura eles já sabiam de quem se tratava, e era acertado o casamento. Então como é que se dava isso? Uma vez acertado o casamento, quer dizer, o pai da noiva prometia a noiva para o noivo, e o pai do noivo garantia o casamento do seu filho com a noiva. Então a noiva continuava na casa do pai, e o filho do noivo, e o noivo, não é, continuava na casa do pai dele. E esse noivo então começava a construir na casa do pai um lugar para ele morar com a sua noiva. Não é como na nossa cultura, que nós vamos comprar um terreno ali do lado, ou um apartamento, qualquer coisa assim, para constituir nossa família. Na verdade, as famílias ficavam todas em um só lugar. Então o noivo preparava uma casa, um lugar na casa do pai. Não era nem uma outra casa no terreno, era na casa do pai. Essa cultura, irmãos, você pode imaginar que foi casual. Não, ela foi propositadamente ensinada e foi colocada na cultura judaica pelo Criador, bendito seja o nome dele, porque haveria então de ser confirmado toda essa tradição e nós poderíamos entender o que Deus estaria fazendo. Então, o noivo ia para a casa do pai, prepararia lugar, e assim que a casa estivesse pronta, ele marcaria o casamento. Não é? E alguns afirmam que a noiva poderia saber a época, mas não exatamente o momento em que o noivo chegaria. Mas olha, na lua tal, ou sei lá, no mês tal, ou na festa tal, nós vamos contrair núpcias. Então ela sabia que era ao redor daquilo, mas não exatamente. Então ela ficava atenta, ficava esperta, não é? Porque sabia que o seu noivo viria. Então, como isso se dava? O noivo, segundo a tradição, saía da casa do pai com uma comitiva, iria até uma certa altura a caminho. Nessa condição, então, um outro enviado, ou algumas pessoas, ou não sei exatamente quantas, passariam à frente do noivo e anunciariam, não é, que o noivo estava chegando. Eis que o noivo é vindo, quer dizer, eis que o noivo está vindo. Então é isso que Jesus disse: à meia-noite, eis uma voz, eis que o noivo é vindo. Saí-lhe, pois, ao encontro. Então, o que acontecia era que a noiva saía do seu lugar e ia em direção ao noivo, e eles se encontravam. O noivo não vinha na casa da noiva, nem a noiva ia até a casa do noivo, eles se encontravam no meio do caminho. Existe então nessa tradição a demonstração do plano da redenção da noiva do bendito Salvador. Jesus é o noivo, sabemos. Ele tem uma noiva. A noiva é a igreja. Porém, não é a igreja como nós conhecemos. Eu diria que a noiva está na igreja que nós conhecemos, mas nem toda a igreja que conhecemos é de fato noiva. Para ser noiva, ela tem que ser gloriosa, sem mancha e sem mácula. E só quem é noiva sabe que é noiva. Quem não é noiva pode conversar, pode fazer estudos, pode qualquer coisa, escrever livros, trazer confusão, mas não é noiva. E as pessoas que pensam em algumas coisas esquisitas, que não são noiva, eles nem sabem que não são noiva. Muito bem. Então essa tradição demonstra o plano. É uma revelação de Deus para demonstrar o plano de como isso se dará. Muito bem, então o Salvador virá buscar a noiva que é a igreja está na terra, a casa do Pai é o céu. E ele falou: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em Hashem, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
eu vou preparar lugar para vocês. Então está tudo de acordo com a tradição da cultura judaica. E quando eu estiver preparado, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então, irmãos, primeiro aspecto, quando as pessoas dizem assim que o arrebatamento será na vinda dele, não ajusta, você entende? Não tem como isso ser. Por quê? Porque ele disse que nos levará à casa do Pai. E naquele dia ele estará vindo. Então algumas pessoas resolveram colocar a ida da noiva, ou que Jesus vem buscar a noiva, no meio da tribulação. Bem, se você crê nisso, na pior das hipóteses, você há de concordar que essa igreja sairá da terra de uma maneira inusitada. Se você imagina que nós iremos para o céu quando ele, Jesus, vier, então isso não faz sentido, porque ele virá e ele desenvolverá, pelo menos a princípio, o seu reino na terra. Ele fará a guerra do Armagedon, ele prenderá Satanás, ele iniciará o seu reino, e aí nós, a noiva, estaremos aonde? Fazendo o quê? Não é? Porque a gente acabou de sair do corpo, estamos glorificados, mas quando fomos glorificados? Nos ares, não é? Ou haverá um momento lá nos céus, não é? Para que isso se dê? Então não faz sentido isso, entende? Mas se a igreja sair antes de tudo isso, então tudo isso se explica, não é? Jesus vem buscar a igreja, a sua noiva, leva para a casa do Pai. O que acontece na casa do Pai, segundo a tradição judaica, não é como nossa tradição, nosso cerimonial de casamento, é bem diferente. Por exemplo, no casamento judaico, quando o filho leva a noiva para a casa do pai, a primeira coisa que ele faz é ir para o quarto de núpcias, ter a sua relação íntima. Por quê? Porque deverá comprovar-se que a noiva é virgem. Então, o noivo vai para o quarto, e é constrangedor isso, né? Tem o seu ato conjugal, a sua relação íntima. Quando ele acaba a sua relação com a sua noiva, que eles se recompõem, se vestem e tal, e passa-se lá um tempo, ao saírem do quarto, quem vai ao quarto? O pai da noiva. O que ele vai fazer? Essa era a tradição, vai verificar se há confirmação da quebra do ímen, ou se há marcas de sangue no lençol pelo rompimento, ou pela a prova de que a noiva era virgem. Não é? Então, uma vez constatado isso, o pai declararia o casamento abençoado, legítimo, e aí começa as festas, as bodas, não é? Começa então os festejos, que poderia durar até um mês, não é? Dependendo das posses que o pai da noiva e o noivo tinham para celebrar este grande momento. Alguém pode imaginar, puxa, não é exagero festejar uma semana? Não, irmão, eu vou dizer por quê. Porque isso é um tipo, isto era uma cultura que Deus estabeleceu no povo de Israel, porque é isso que vai acontecer nos céus. E uma semana não é muito, não. Uma semana de anos é pouco, é bem pouco para quem tem a eternidade. Então, após esta núpcia, este ato conjugal, que entre Jesus e a sua noiva, que é a igreja, não haverá um ato conjugal. Isso é só uma alegoria, é só uma maneira de mostrar como se dará. Mas o que sabemos é que a igreja, quando for levada para a casa do Pai, ela terá um momento a sós com Jesus, de um período de pelo menos 7 anos. Pelo menos. Chamada a núpcia do Cordeiro, não é? Depois da núpcia, compreenda, querido irmão, isso é cultura judaica.
Depois da núpcias é que vem a festa. Então, quando o noivo vai para a festa, quem está lá na festa? Vários tipos, vários personagens. Então vamos ver alguns personagens que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre as virgens. Quem são as virgens? Bem, esta passagem é uma passagem para Israel. A gente dá uma forçadinha algumas vezes para colocá-la na igreja. Mas, como se trata de cultura judaica, então é necessário sim usá-la aqui. Quem são as virgens? As virgens eram as mulheres, deveriam ser virgens, que preparavam a noiva para a núpcia, para o casamento. Como é que preparavam? Faziam todas as massagens de pele, faziam aquelas massagens com óleo aromático para a noiva ficar cheirosa, os vestidos, o cabelo, as maquiagens, não é? E adornavam a noiva toda. Não é? E isso demorava. Não, vocês sabem que as noivas, nos nossos dias, vai o dia inteiro, não é, irmãos? Começa de manhã, vão para o cabeleireiro e fazem as unhas do pé, as unhas das mãos, sobrancelha, fazem maquiagem, enfeita o cabelo, e aí põe o vestido, e aperta aqui, e aperta ali, e a noiva não consegue se vestir só porque aquelas coisas que prendem atrás, as costas da noiva, precisa de ajuda, e depois com aquele vestido grande, alguém calçará o sapato e botará a meia, e a noiva se ajeita, e passa os perfumes, e pega o buquê. Então isso leva um dia na nossa cultura. Só que a cultura judaica era maior. A noiva demorava muito mais tempo, porque ela ficava dias sendo preparada, dias. Então, se nós pensarmos quem prepara a noiva, isto é, quem prepara a igreja para este glorioso dia, são os 5 dons ministeriais. Hoje em dia, existem movimentos que querem dizer que isso não existe, que isso é antibíblico, e eles acham que são muito espertos, acham que sabem muito, e coitados, eles não sabem nada. Ficam vendo internet e são seduzidos pelo engano. Então, a verdade é que os dons ministeriais, que são 5, não é? Que é apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, esse quíntuplo dom, não é? Ministerial dado por Deus, segundo a Bíblia, é para que os santos façam a obra do ministério. Então, essas podem ser as virgens. Mas, curiosamente, você então tiraria as virgens do corpo da noiva? Não, não exatamente, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que as virgens vão junto com a noiva. Ah, mas as virgens não entram nas núpcias. Neste caso, sim, entrarão, porque se trata de igreja noiva, de fato. Então, eu sou um pastor. O meu papel é preparar os meus amados e queridos e santos irmãos em Cristo Jesus para esse glorioso dia. E como um pai, o pai normalmente não é muito agradável, nem sempre é agradável com os filhos. Os filhos só descobrem que o pai era um bom pai depois que o pai morre ou depois que eles amadurecem. Aí vão descobrir, não, meu pai era um homem bom, ou vão descobrir que não era. E a mesma coisa acontece com os pastores e todos os ministérios. Então somos nós que preparamos a noiva. Bem, isso é possível, é uma interpretação, também é uma interpretação. Pode não estar absolutamente adequada? Pode. Mas o fato é que existem noivas e existem as virgens. Então nós temos no céu pelo menos alguns grupos. Vamos ver quais são os grupos. Nós temos a noiva, nós temos os amigos do noivo. Bem, esse é mais fácil de saber quem são. Jesus disse quem eles eram. Ao chamar João, não é? Ioxanã, filho de Zacarias, de amigo do noivo. Então sabemos que os amigos do noivo são os profetas do Antigo Testamento. Então são todos os santos do Antigo Testamento.
Na verdade, aquelas pessoas não fazem parte da igreja. Então, Abraão não faz parte da igreja, Moisés não faz parte da igreja. A igreja é constituída pela fé em Cristo Jesus, e eles tiveram uma natureza transformada que Moisés não teve, Abraão não teve, e a esse respeito Jesus diz que o menor nascido no reino de Deus é maior do que João, que foi considerado o maior, para deixar bem claro que há uma distinção. Então, irmãos, este mistério dos amigos do noivo, então sabemos que são os profetas, então os santos do Antigo Testamento. Então nós temos naquele dia as virgens, e temos também agora os profetas, o amigo do noivo. Mas temos mais também. Nós temos convidados, nós temos um outro grupo que eles vão para estas bodas de uma maneira bem curiosa, porque eles são forçados a entrarem nas bodas, eles são obrigados a entrarem na festa, não nas núpcias, compreenda, eles não vão fazer parte das núpcias, eles não vão fazer parte do chamado ato conjugal, eles farão parte da festa. Assim como se um irmão, uma irmã, um casal de jovens nas nossas igrejas vai se casar, então tem lá a festa, tem lá o jantar, e toda a igreja se alegra com eles e vai jantar de graça, glória a Deus, não é? E a gente come lá. Mas as núpcias é só o noivo e a noiva. Então, quem são esses? Bem, Jesus também fala quem eles são. São aqueles que, ele falou assim, forçai a entrada, porque a grande massa do povo de Israel não aceitou, não aceita hoje, os judeus não aceitam hoje, que é o Yeshua HaMashiach. Eu fico curioso porque o maior judeu da história, verdade, um judeu extraordinário, por que um judeu não consegue ver em Yeshua um judeu maravilhoso? Olha, ele nunca foi acusado de pecado, não, ele não foi adúltero, ele não foi mentiroso. Aí alguém diz assim, ele incitava a rebelião. Ele não incitava a rebelião, não. Eu quero crer que um judeu honesto há de concordar no fato de que, ora, se os líderes do judaísmo daqueles dias, meu irmão judeu, se você estiver me ouvindo, eu falo isso com o maior respeito e carinho. Você não tem a menor dúvida que eu tenho um profundo amor por vocês, porque se vocês não existissem, eu não estaria aqui também. Eu não conheceria Hashem se não fosse Israel. A humanidade não seria o que é se não fosse Israel. Israel é a principal nação de toda a existência. Israel é a cabeça das nações. O povo de Israel é um povo sacerdotal. Mas, como na Taná está relatado, quantas e quantas vezes o povo de Israel se rebelou, endureceu o coração contra Hashem, fez o que não devia, adorou outros deuses, não é? E, amigo judeu, eu sou um crente em Hashem, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e creio que ele nos enviou Yeshua HaMashiach. E eu digo isso pelo fato de que há um plano, nós sabemos que um Messias teria que vir, para vocês terá que vir. Vocês acreditam que esse Messias será um homem do tipo Davi, um guerreiro, lutador, um político, um diplomata, um profeta, terá a tríplice coroa, né, sacerdote e profeta, mas entenda uma coisa, esse Messias, como foi Davi, cometeu erros, não é? Cometeu erros. E você diz assim, não, mas o Messias que virá não cometerá erro. Então você há de concordar que esse Messias que você espera não é humano. Porque se ele for humano,
o fato dele ser humano já o faz com defeito. Porque nós humanos, todos sem exceção, não conseguimos satisfazer a santidade de Hashem. Nós não conseguimos cumprir tudo que ele manda. Então você diria assim, não, mas para isso tem os sacrifícios. Sim, mas você sabe disso. Ele falou assim, eu não suporto mais tanto sangue, eu não suporto mais os vossos sacrifícios. Ele preparou para ele próprio, Hashem preparou para ele próprio, um sacrifício único, definitivo, para que todo homem, toda mulher que crescem no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pudesse viver para sempre sem o peso da condenação. Não por confessar a cada ano, ou a cada momento, a cada mês, ou a cada sábado, de que ele era um pecador. Mas o simples fato de confessar Hashem como Deus e aceitar a obra que ele fez, então isso traz a justiça. Olha, você lembra, meu querido irmão judeu, meu amigo rabino, a quem eu desejo de todo o meu coração as mais gloriosas bênçãos de Hashem sobre sua vida. Você se lembra quando Hashem diz assim, eu apagarei os vossos pecados por amor de mim mesmo. Não por vocês, mas porque eu quero fazê-lo. Você entende? Ele não vai exigir sacrifício. Ele não vai exigir sangue nem animais. O que ele quer de Israel é que Israel volte de todo o coração. Mas ainda não aconteceu. Por que eu sei que não aconteceu? Porque Israel ainda está debaixo de grandes problemas e lutas. Então, quando na história bíblica Israel se arrependia, o inimigo era exterminado de uma vez só. Isso não tem acontecido porque Israel ainda não se converteu totalmente. Ele está caminhando nessa direção, mas ainda não houve isso. O povo de Israel está dividido nele mesmo. Há muitos grupos, muitos segmentos políticos, e Hashem não está gostando de nada disso. Ele quer uma nação só. Ele falou que nunca mais haveria essa ideia de nação dividida, que ele faria de ambos uma nação só. Então, voltando, para que nós possamos compreender. Então, Yahushua, Jesus, diz que os amigos do noivo são os profetas. As virgens, os que preparam a igreja, aqueles que são forçados, que eu estava falando, a entrar nas bodas, porque infelizmente o povo de Israel, ó Israel, volte ao Senhor teu Deus, não quis aceitar o convite. E segundo o texto, ele diz assim, me tenha por excusado, me desculpe o fato, mas eu tenho uma junta de boi, eu tenho uma fazenda para comprar, não poderia ir nessa festa. Então, o Senhor Yahushua HaMashiach diz assim, ide pelos valados, pelos lugares indignos e pegue aquelas pessoas que todo mundo considera inapropriados, indignos, impróprios, impuros, e force a entrada deles para que a minha casa se encha. Irmãos, nessa passagem de força a entrada deles, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa. Você tem o direito de não fazer algumas coisas, de não crer em algumas coisas e até de criticar alguns ensinamentos, ponto. Mas você dizer que aquilo que uma pessoa faz pela fé na pregação do Evangelho não é divino, é diabólico, você está incorrendo num erro que Jesus, ao orientar os pregadores da época, falou assim, force a entrada deles. Esse forçar é muito amplo. Então, se você olhar para os chamados evangelistas, querido irmão, o que eu estou dizendo? Eu não faço essas coisas, entenda. Mas eu preciso discernir o corpo. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Então, se você não reconhecer que
Deus levanta homens para fazer coisas que eu e você não fazemos. Então Deus levanta um televangelista coloque o copo de água sobre o rádio e você critica. Mas ele está forçando a entrada daquele povo. Por que você não faz o mesmo? Force de alguma maneira. Ou então me explique o que é forçar, não é? Não tem como explicar. Cada um poderá ver de uma maneira diferente. E ninguém poderá dizer qual é a maneira correta, porque forçar é forçar. Então nós temos este grupo. Então, ao chegarmos nesse dia, nós temos grupos distintos no céu. Então, vamos desfazer a ideia de que todo mundo no céu será igual. Não será igual. Que todo mundo no céu terá a mesma autoridade. Não terá a mesma autoridade. Jesus deixou bem claro, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Em outro lugar ele fala assim, pegue o talento daquele que tem 1 e dê ao que tem 5 ou 10 o caso. Porque ao que tem ser-lhe-á dado e ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Então, para nós encerrarmos este ensino, a verdade é que nós, como povo de Deus, nesses dias, devemos desejar ser noiva de Cristo. E você poderia me perguntar, pastor, como é que eu posso saber se eu sou noiva? A noiva só pensa no noivo. A noiva não fica preocupada com o que estão fazendo, não fica perturbada porque a igreja neopentecostal está crescendo demais. Glória a Deus! Não, a noiva só pensa no noivo. A noiva, o coração dela se alegra com a ideia da volta ou da vinda para buscá-la para o casamento. Então, se você não tem esse prazer, esta chama não arde no seu coração, se você fica o tempo todo aí discutindo, não será assim, tem que vir o capeta primeiro, o anticristo vai chegar aqui, vai arrebentar a noiva, então você não é noiva, não. Não, você não é noiva. Eu não estou dizendo que você não é salvo, compreenda. Você não é noiva, não se zangue com isso, porque não sou eu que estou dizendo, eu só estou... Eu não sei quem é que está me ouvindo que vai se sentir ou não acusado por eu dizer isso. Mas o fato é que, se você não tem esse prazer, se você não anseia, se você não aguarda que o noivo venha agora, é porque você provavelmente não é noiva. Eu não estou brincando, não. Durante um tempo eu imaginava assim, bem, não importa se eu creio que o arrebatamento será antes ou no meio ou no fim, quando for, os salvos irão. E hoje eu não entendo mais isso, me veio a luz suficiente para compreender. Se você não crê em algo, você não terá esse algo. Isso é um princípio bíblico, isso é um princípio eterno. Jesus falou assim, eu posso, se você puder crer. Não é? Eu posso te limpar, eu posso te curar, se você puder crer. Quando ele chega na cidade dele, em Nazaré, nós sabemos que ele foi criado ali, os irmãos dele estavam ali, e não há profeta sem honra a não ser no meio da sua própria família. E ele pegou o livro do profeta Isaías e, ao lê-lo, ele disse quem ele era, e eles ficaram muito zangados e pegaram nele, e pegaram-no e quiseram matá-lo. E a Bíblia diz que ele saiu no meio do povo. E ele não pôde fazer depois, naquela cidade, milagres, porque as pessoas não criam nele. Não é que ele não tinha poder. E também não quer dizer que ele não podia fazer porque ele tinha limites. Não, é porque é um princípio. Então Deus, a sua justiça absoluta, não feriu o princípio do crer. Você precisa crer. Então, se você não crer no arrebatamento da igreja, antes da tribulação, você ficará. Então, eu concordo com você. Você está certo em esperar a manifestação do anticristo. Mas você não pode dizer isso para mim, porque eu não aguardo a manifestação do anticristo, eu aguardo o arrebatamento. Eu posso citar inúmeros textos. Por exemplo, irmão, quando na passagem do Apocalipse,
em que aqueles 144 mil judeus são relatados, leia o texto com atenção. A Bíblia diz que um número incontável de arpistas estão tocando e cantando um hino e os 144 mil está aprendendo, não é? Veja lá quem são esses arpistas. Você vai descobrir que esses arpistas são os salvos, são os santos. Eles já estão no céu, eles já estão glorificados, eles já estão louvando, eles estão ministrando aqui a Israel já, não é? Então, há muitos textos, muitos. Agora, com todo carinho, eu queria dizer a você o seguinte: o arrebatamento é uma revelação. Sim, é uma revelação. Eu vi um professor, um arqueólogo, eu gosto dele, ele é um homem de Deus, um homem sério. Porém, ele pensa que ele sabe tudo, mas não sabe. Então, ele diz o seguinte, que a igreja, por certo, não será arrebatada antes, e que esta é uma doutrina criada em 1830 e assim por diante. E são os dados dele, mas a sua doutrina também foi criada depois. A igreja adventista também foi criada depois. Então, por que você acha ruim que as pessoas a consideram como seita? Por que você acha ruim? Não é? Eu considero os adventistas meus irmãos. Claro que também existe entre eles, como em todas as denominações, homens e mulheres que só têm nome, não é? Mas de fato não são. Mas ouça, o fato é que quando houve a revelação, ou veio a luz sobre isso cumpriu uma palavra bíblica, não é? Qual é a palavra bíblica? O profeta Daniel falou assim, olha, sela esta palavra até os últimos dias, só nos últimos dias os entendidos entenderão. Então, qual é a surpresa de que nos últimos dias... Então, essa mania teológica, essa mania carnal, cega, maligna, de achar que esses chamados pais da igreja são os homens que tinham tudo, eles eram tão homens quanto eu e você. Eles liam a Bíblia que tinha na mão deles, como temos a nossa hoje. Eles fizeram coisas absurdas, você sabe disso. Homens, os reformadores fizeram coisas loucas. Alguém diz assim, não, olha, Calvino matou 58 pessoas em 4 anos, mas precisamos entender o contexto. Não precisamos entender nada, assassino é assassino. Não tem como mudar isso, não tem como você passar um pano nisso. A natureza de Deus é contra isso. É contra isso, desde o princípio. Você não vai encontrar o Estevão fazendo guerra contra eles, não. Ele foi à morte, ele glorificou a Deus. Você não encontrará nem o próprio Salvador brigando por isso, não é? Quando foi crucificado. Então, como é que se explica um homem que se diz ser um servo de Deus matar em grau de crueldade terrível? Isso é história. Eu não estou difamando o cidadão, não, estou dizendo o que aconteceu. Mas eles não querem que o povo saiba. Eles não querem saber que Lutero foi um antissemita terrível. Ah, porque ele não entendia. Como ele não entendia? O Espírito Santo não estava nele? Olha, me permite ter o direito de duvidar que de fato estava nele. Ah, mas, olha, Deus usou até Nabucodonosor. Deus usou uma mula. Deus usa quem ele quer, quando quer, como quer. Então, essa dependência, não é, de que tudo que é verdade já foi mostrada lá nos chamados pais da igreja. Não existe pai de igreja, isso é uma invenção diabólica. Se existe pai de igreja, aí falam pais da igreja, fica reclamando que os apóstolos hoje são chamados de pai. Eles fazem a mesma porcaria, não é? A mesma imundície. Muito bem. Então, lá naqueles dias, se nós poderíamos chamar alguém assim, teria que ser os apóstolos que escreveram, os que seguiram a Jesus. Então, eles estão aqui, eu estou com a minha Bíblia aberta. Então, é baseado nela
que eu entendo essas coisas. Então, alguém diz assim: onde é que está na Bíblia um arrebatamento secreto? Lembra que eu estou falando das bodas lá no céu? Então, as bodas envolvem tudo isso. E não existe nenhuma referência de um arrebatamento secreto. Existe sim. Com certeza existe, eu vou dizer como é. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. E que a população não percebeu que Noé entrara na arca até que começou o dilúvio. Dilúvio, no caso, a tribulação. Não perceberam que Noé entrou na arca. Noé representa a igreja. Então, se você não reconhecer isso como secreto, ou pelo menos não público, não é? Ou não perceptível, então é verdade, eu concordo que existe muita imaginação, mas não é pecado imaginar, não. Jesus falou assim: olha, pensar nas coisas que são de cima. Há um ódio inexplicado contra esse filme Deixados para Trás e coisas desse tipo. O fato é que existe sim um grupo que vem de grande tribulação. Então você pode chamar esse povo, segundo aquele autor, de deixados para trás, deixados na tribulação. Então, a igreja será arrebatada, sim. O arrebatamento será em 2 tempos? Não, isso é invenção. Isso é o que vocês dizem. Não. Nós entendemos, nós sabemos, cremos que Jesus não virá para buscar a igreja. A igreja irá. Eu expliquei no começo que ele virá. Agora, se você não crer que Jesus invariavelmente, ou melhor, que Jesus muitas vezes sai do seu trono e visita a igreja na terra, se você não crer nisso, sinto muito, mas eu tenho base bíblica. Lá estava o apóstolo Paulo e Jesus foi ter com ele no cárcere. Lá estava João e Jesus foi ter com ele. E outros santos, e Pedro e outros homens de Deus que tiveram a visão de Deus e ouviram a voz de Deus estando na terra. Então, por que, e nem por isso o fato disso acontecer, deu-se ao arrebatamento? Então, o nosso Salvador, ele pode simplesmente recepcionar a sua noiva no espaço que eu não sei te explicar, a altura, como vai ser, a que dimensão, só ele sabe. E então a noiva irá para as bodas e aí começará a tribulação. Depois da tribulação, aí então ele virá com os seus santos e anjos, diz o profeta Zacarias. Nós seremos o exército dele. A Bíblia diz que viremos montados em cavalos brancos. Não faz sentido subir e montar num cavalo e descer. Então, infelizmente, os calvinistas que criaram essa doutrina e lutam contra a todo custo, é curioso que eles concordam nisso, mas não se dão entre eles, né? Eles brigam, os calvinistas brigam, eles são muitas divisões. Vou dar um exemplo: eles são tão confiantes de que sabem tanta coisa, mas eles são pentecostais, são tradicionais, são históricos, são renovados. A maior igreja presbiteriana do mundo que eu conheço, a maior igreja calvinista do mundo que eu conheço, é a Congregação Cristã no Brasil, com o irmão Franciscon, que foi um calvinista ferrenho, um presbiteriano, e saiu. E se você pegar a doutrina da Congregação Cristã, é a doutrina calvinista. Então, para nós encerrarmos aqui, eu queria dizer a você, irmão, tenha no seu coração o desejo de ser noiva. Eu estava outro dia vendo um irmão pregando, aleluia. Eu até estava ouvindo o testemunho do irmão Matos Nascimento, dizendo como foi a conversão dele. Eu fiquei, que maravilha, não é? Que maravilha. E ele dizendo como Deus falou, como Deus deu a profecia, e no seu dom exuberante, né, de alegria e da arte da música, e da rima e da poesia, como ele abençoou o povo. Então, eu fico pensando, por que tem pessoas que não se alegram com o Matos Nascimento?
Porque tem pessoas que não conseguem se alegrar com o irmão Salomão, lá do Rio de Janeiro, que ressuscitou. Porque tem irmãos que não conseguem desfrutar da bênção que é o testemunho de Joseph Preachman. Porque tem irmãos que eles não se alegram, tem que ser do seu grupo, tem que ser da sua denominação, eles não se alegram, sei lá, se um irmão falar que estava dormindo e teve um sonho maravilhoso, eles logo querem desfazer. Você não desconfia que tem alguma coisa errada, alguma malícia no teu coração, alguma inveja? Pare um pouquinho e vá aos pés de Jesus. Eu quero resumir e terminar esse vídeo dizendo o seguinte: eu sou noiva, eu quero ser noiva, eu estou trabalhando para ser noiva, eu sou Filadélfia, aleluia. Aí você, quem você pensa que é? Eu não penso que é, não. Eu sou, é a minha fé, é a minha confissão. Eu asseguro firme até o final. Faça o mesmo, abra teu coração para o Espírito Santo, abra teu coração para a obra dele, abra teu coração para os dons do Espírito. Tenha coragem de falar com ele, lá em particular. Tenha coragem de sair da sua caixa religiosa. Abra o teu coração, deixa Deus te dirigir. Por certo, o teu ministério será profundamente abençoado, tua vida, a tua família será ricamente abençoada. E nós estamos aguardando o arrebatamento. Esse dia será maravilhoso. Eu fico imaginando o banquete. Que Deus abençoe você. A gente se vê na próxima em nome de Jesus. Amém. Glória.